Lucas Melquiades. Samir, você viu o River e Galo ontem? Se o Racing impressionar igual, o Timão não passa, eu acho. Cara, eu sei que vai ser um jogo difícil. O que pesa contra o Corinthians é a parte física, porque os caras vão querer sufocar e na parte física o Corinthians... Cara, são jogadores. Não é que o Corinthians não é que o departamento físico do Corinthians está fazendo um mau trabalho. É bom a gente pontuar isso. Porque antigamente tinha lá o astro o Jason Stanton, o astro da TV Corinthians. Ele aparecia mais que o técnico. Vê se você vê essas palhaçadas hoje. O preparador físico ficasse aparecendo mais do que o técnico em TV Corinthians. Sabe, aquele cara lá é insuportável. Flávio de Oliveira, insuportável. Ruim, péssimo profissional, não estou falando pessoa, e ainda, aparecido. Hoje você não vê isso no Corinthians. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não que o departamento físico do Corinthians esteja fazendo um mau trabalho, não. É que o Corinthians contratou muitos jogadores, eu sempre repito isso para vocês, tenho repetido recentemente, o Corinthians contratou muitos jogadores que estavam atuando em países que... enfim, os campeonatos não são nada competitivos, velho. Entendeu? Estados Unidos é apresentação. Vamos apresentar aqui, faz um lelezinho aqui. Se o Denilson sair do jogo aberto e for querer jogar nos Estados Unidos hoje, ele joga. Entendeu? Ele joga. Só para você ter uma ideia, põe a bola aqui na cabeça, aqui, tá tudo certo. Então, meu amigo, o José Martins veio de lá, né? O Thales veio de lá. O Carrilho veio da Arábia também, que não é nada competitivo, um campeonato nada competitivo. O Coronado veio de lá, também nada competitivo. O Charles veio da Dinamarca. O André Ramalho, da Holanda. A Holanda ainda é um pouquinho mais competitivo. Então, assim, o Memphis estava parado há muito tempo. Então, o que acontece? O time do Corinthians hoje é um time que envelheceu um pouquinho, nada exagerado, né? Como a gente fazia as críticas lá na época do Duílio, não chega a esse ponto. E eu acho que o Corinthians, assim, o que pesa para mim contra é se os caras sufocarem com esse físico do Corinthians hoje, eu temo por isso. Até porque o José Martins estava outro dia com a língua para fora, o Charles com a língua para fora, o Carrilho reclamando de cansaço. Enfim, tem esse problema. O André Ramalho, ele acabou de entrar no jogo, o cara do Cuiabá meteu na frente e acabou, velho. Acabou com o André Ramalho, entendeu? Só que ele é muito bom tecnicamente, mas você vê que tá faltando ainda a força física, né? Esses caras precisam tudo de pré-temporada. Acho que no ano que vem a gente vai ganhar muito, vai acrescentar muito a presença deles. Então eu não acho que é o departamento físico do Corinthians. Agora, tem uma coisa. Esse time do Corinthians já demonstrou que fora de casa, às vezes ele joga melhor do que em casa. Porque o time do Corinthians, para propor o jogo, ele não é um time especial para propor o jogo. Agora, para aproveitar os contra-ataques, jogar de forma reativa e nos contra-ataques, é um time que fez uma partida excelente contra o Atlético Mineiro, que está batendo aí finalista aí da Libertadores e Copa do Brasil, né, que bateu, né? O Corinthians perdeu no final por causa de um pênalti bobo. O Corinthians ganhou do Bahia fora de casa. O Corinthians ganhou do Cuiabá fora de casa. Mas o que? Vocês podem me lembrar aí. O Corinthians fez bons jogos fora, entendeu? Bons jogos, né? Então, assim, dá para o Corinthians, dá para acreditar, dá para ter esperanças, sabe? Esse negócio de já era, esquece, né? Outro dia mandaram um vídeo do camarada falando, não, esquece, é melhor ir com o time reserva. Isso é um absurdo, velho. Entendeu? O Corinthians é semifinalista da Sul-Americana e tem totais chances de passar. Vai ser difícil? Vai. O Racing é favorito? Para mim é favorito o Racing. Se o Corinthians tivesse vencido o primeiro jogo, não seria favorito. Mas como o primeiro jogo foi empate em casa, o Racing passa a ser favorito. Mas o favoritismo não é a garantia da classificação pelo time argentino. Então o Corinthians tem chances. Em Copa eu sempre acredito. Sempre acredito. Quem me conhece sabe o padrão que eu tenho em relação a comentar sobre Copas, sabe a coerência que eu tenho para falar sobre Copas. O Corinthians tem totais chances de ser finalista da Sul-Americana e campeão da Sul-Americana. Aliás, eu acredito que se o Corinthians
passar pelo Racing, o Corinthians será campeão da Copa Sul-Americana. Essa é a minha opinião, tá? A final do campeonato está aqui. Para mim, ou o Corinthians ou o Racing vão ser campeão. Um dos dois vai ser campeão da Copa Sul-Americana 2024. Não, é uma certeza que eu tenho. Kaká não viajou, então a gente deve ter. Eu acredito que ele vai de Félix Torres, tá? Eu não. Por que eu acho que ele vai de Félix Torres? Apesar que o Gustavo Henrique não jogou o último jogo, né? Contra o Cuiabá. Mas o Racing não é um. Assim, se ele for de Gustavo Henrique, ele não vai estar priorizando a bola aérea. E o Racing, se ele for de Gustavo Henrique, ele vai estar valorizando a bola aérea. E o Racing não é um time de ficar chuveirando na área. O Racing é um time de entrar tocando por baixo. Então, não sei se o Gustavo Henrique seria a melhor escolha, porque vai ser um sufoco. O Racing vai impor um jogo de velocidade e de profundidade. Então, acredito que ele deva ir com o Félix Torres, porque o Félix Torres, que fez uma boa partida contra o Cuiabá, já gera essa confiança, né? Aliás, a zaga terminou com Félix Torres e André Ramalho, pode começar na Argentina. Eu acho que o Félix Torres, eu nunca achei que eu ia falar isso. Eu acho que o Félix Torres é a melhor escolha. Porque eu vou buscar sempre ser coerente. Gente, deixa o like aqui para aumentar a audiência. O jogo deles é muito por baixo. Eles armam muito o jogo por dentro. Eles gostam muito de atacar por dentro. A gente viu isso, inclusive, no primeiro jogo, como eles armam por dentro, atacam por dentro. Né? Tem equipes que são assim. Isso é muito do argentino, né? Eu lembro do Eduardo Cudê, né? No Internacional de Porto Alegre, enfim, no Atlético Mineiro. Os times dele só atacam por dentro, ele não gosta de usar os lados do campo. E deu para perceber que o técnico do Racing é dessa escola, gosta muito de atacar por dentro. Então, pô, se você vai enfrentar um time que impõe velocidade, ataca por dentro e por baixo, eu acho que a zaga vai ficar muito pesada, porque o Gustavo Henrique não é um zagueiro veloz e o André Ramalho também não é. O André Ramalho, ele se posiciona bem e consegue, quando está na sua melhor condição física, antecipar. Posicionamento e antecipação fazem a diferença no futebol do André Ramalho. Além da técnica, claro, com a bola nos pés para sair jogando. Aí é o que ele tem de melhor, na minha opinião. Então, assim, você vai ter uma zaga lenta, uma zaga mais pesada, enfrentando um time que vai impor velocidade, tocar por dentro, armar por dentro, impor velocidade por dentro e por baixo. Então, a melhor escolha é Félix Torres, tá? A melhor escolha é Félix Torres para esse jogo. Se fosse um time de bola aérea, que gosta de chuveirar, gosta de insistir nas jogadas pelo alto, tudo bem, eu iria de Gustavo Henrique, mas está arriscado, né? Assim, vocês estão querendo 3 zagueiros, tá? É bom a gente lembrar o seguinte, o Racing, deixa eu tentar lembrar o esquema do Racing aqui no jogo contra o Corinthians, foi 2 linhas de 4, né? Um 4-4-2, né? Estava tentando lembrar se era 4-1-4-1. Não, 4-1-4-1 foi o Cuiabá. Eu sempre falo para vocês que nos meus pós-jogos eu observo o adversário também, como o adversário está armado. Até porque, pô, como é que você vai analisar como o Corinthians jogou se você não analisou o adversário? É meio incoerente isso. Então eles jogaram no 4-4-2. Se eles jogaram no 4-4-2, 3 zagueiros, ficariam um na sobra para 2 atacantes. Não é ruim. Faria ele em 5. Pode ser. Só que se ele jogar com 3 zagueiros, quem vai ser o terceiro zagueiro? Gustavo Henrique ou Ranieri? E aí você vai de José Martínez e Charles, eu não acredito que ele inicie com Alex Santana, os 2 alas, né? O Fagner acho que vai ser titular, porque não jogou o último jogo, e o Bidu na esquerda, o Garro na armação das jogadas e os 2 atacantes na frente? Não. Então ele deve ir com José Martínez e Carrilho. E aí fica Alex Santana e Charles no banco. Cara, assim,
se a gente for analisar bem, o esquema de 3 zagueiros, taticamente, não é ruim, 3-5-2. Só que tem uma coisa, a gente tem jogadores muito melhores no meio campo do que na defesa. Então, o que eu quero dizer? Presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente entrar com Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique, a gente vai ficar sem nenhum zagueiro no banco de reservas, sem nenhum zagueiro no banco de reservas, e vamos ficar com 2 bons volantes no banco de reservas. Charles e Alex Santana. Porque não tem espaço para todo mundo. Eu não acho a melhor escolha. Se a gente tivesse uma zaga de muita qualidade, ok. Mas a gente não tem. Então aí você vai entrar com Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres e deixar no banco Charles e Alex Santana. Porque o José Martínez vai jogar. Duvido que o José Martínez seja reserva nesse time. Aí você vai ter José Martínez e Carrilho. Depois você vai ter 2 alas, Fagner e Bidu. Ou se ele quiser pôr o Mateuzinho. E o Garro na armação. Na frente, Memphis Depay e Tevez Alberto. Tá? Ou ele entra com o Ranieri entre os 3 zagueiros. Tá? Enfim, vou dar aqui a minha humilde opinião. Bruno Bonaldi, um abraço. Verdade, Samir, faz sentido, tem que jogar com 3 volantes. Eu fiz uma matemática para vocês, tá? Eu entraria com 3 volantes. Eu vou colocar o campinho na tela para mostrar para vocês qual time eu entraria em campo, tá? Vai estar aqui no campinho a última escalação, né? Que foi do jogo contra o Cuiabá, mas não assustem, tá? Eu vou trocar aqui, eu vou mudar. Vamos lá, então. Eu acho que vai ser o Fagner, tá? O lateral direito. Eu vou tirar o Bidon, vou tirar o Ranieri, vou tirar o Kaká, vou tirar o Santana, vou tirar o Coronado, vou tirar o Thales Magno. Rapaz, não sobrou quase ninguém, hein? Vou colocar o Carrilho, tá? No time. Vou colocar o Ramalho, né? Jogando, terminou pelo lado esquerdo. Acho que tem que ser pelo lado esquerdo. Eu vou colocar o Santana aqui. Vou colocar o meu time, tá? Primeiro. Vou colocar o meu time primeiro. Vou colocar o José Martínez, né? Tô aqui procurando as opções, né? Vou colocar o Fagner, tá? Cadê o Garrito, né? Garrito, não tiro do time o Garrito para jogar na Argentina, tá? Cadê o Garro aqui? Tô procurando o Garro. Cadê o Garro? Garro. Onde está? Hein? Onde foi parar o nosso camisa 10 aqui? Rodrigo Garro. E falta aquele sorriso lindo para brilhantar o nosso time, tá? Esse seria o meu time, entendeu? Esse seria o meu time, tá? Gente, deixa o like aí. Esse seria o meu time, tá? Esse time, Samir, não perde para o Racing, diz o Gui Lins. Por quê? Porque eu acho o Alex Santana, assim, hoje, eu acho que o time do Corinthians, tá? Vamos lá, eu vou explicar porque esse seria o meu time. Por que eu escolho o Fagner? Porque é jogo contra argentino, a gente precisa de um cara experiente. Se ele cansar no segundo tempo, põe o Mateuzinho, tá? E ele jogou bem, né, no jogo contra o Racing. Muita gente falou que a falha foi dele, ali não é, a cobertura ali não era dele. O pessoal também não entende nada de bola. Félix Torres, zagueiro. Eu escolheria, porque eu já repito, já falei, o Racing ataca muito por dentro em velocidade e o Racing não é das bolas aéreas. Então eu não iria no Gustavo Henrique. E o Félix Torres, queira ou não, tem velocidade, tá? Com o André Ramalho, que tem a sua técnica, né, favorece muito no posicionamento e tem faltado para ele força física. Dá para ver que ele está sentindo a temporada muito e está sem velocidade. Então, se você colocar Gustavo Henrique e André Ramalho, acabou, velho. Os caras vão tabelar por dentro, meu irmão, vão jogar na frente. Pô, se os jogadores do Cuiabá, que são ridículos, o André Ramalho descansado, entrando no final do jogo, conseguiu não ganhar na corrida de um cara que jogou a bola na frente, saiu 1 quilômetro atrás, chegou 1 quilômetro na frente.
Entendeu? Eu não estou falando que ele é ruim, não, tá? Só estou falando que fisicamente ele está deixando a desejar. Então, eu iria com o André Ramalho pela técnica e com o Félix Torres para não ter dois zagueiros pesados. Bidu na esquerda, o José Martínez é o cara catimbeiro, né? É um cara que descansado vai bem, entendeu? Tudo bem que ele erra muitos passes, mas é um jogador instável ainda, mas ainda é a melhor opção. O Carrilho é o melhor jogador do time hoje para mim, tá? Hoje o melhor jogador que o Corinthians tem hoje se chama Carrilho. Ele e o Memphis para mim. O Alex Santana fez um bom jogo no seu retorno. Foi contra quem mesmo que ele retornou no finalzinho? Foi bem? Foi contra o próprio Racing, não foi? Acho que foi contra o Racing, né? Depois ele joga contra o Cuiabá e vai bem de novo, tá? Então eu iria de Alex Santana, porque o Alex Santana é muito mais jogador que o Charles. Muito mais jogador que o Charles. O Garro, porque vai jogar na Argentina, tem esperança dele brilhar, né? Mas se não tiver bem, troca, põe um Coronado durante o jogo. O Memphis, porque aqui ele já puxa a marcação e dá liberdade pro Yuri. Acho que aqui, meu, o nosso segredo é Memphis. Se a gente entrar sem o Memphis, a gente não ganha. Tá? Tô exagerando? Tô exagerando? Gente, deixa o like aí, vamos bater 3 mil. Se a gente jogar sem o Memphis Depay, eu acho que a gente não ganha o jogo. Cara, o Memphis Depay, vocês têm noção do que esse cara é importante pro Corinthians? Pega o gol do Racing. Desculpa. Pega o gol do Yuri Alberto de empate do Corinthians. Tinha 4 ou 5 jogadores no Depay. Todo mundo preocupado com ele. E aí o Yuri fica sozinho. Então, quando você tem um cara, né, que a defesa tem medo, e os argentinos estão falando dele, porque tem medo, meu irmão.